Olá, muito boa tarde. O calendário do Jubileu 2025 reserva estes dias para os diáconos permanentes e suas famílias. Um novo encontro previsto para o Vaticano, que vai contar com a participação de Portugal, nomeadamente os 2 diáconos permanentes que estão hoje no programa Eclésia, Aníbal Veiga e Pedro Almeida Gonçalves. Começo por cumprimentar. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa, que estamos a gravar previamente, porque, de facto, nesta sexta-feira começa o Jubileu dos Diáconos Permanentes em Roma. E Aníbal, começava por lhe perguntar que expectativa tem para esta celebração, que significado tem esta celebração, enfim, num horizonte universal. Sim. Em primeiro lugar, é sempre uma graça poder participar do Jubileu em Roma, portanto, ir à fonte do magistério é uma graça muito grande. A expectativa é grande, sobretudo da perspectiva da comunhão com outros diáconos de todo o mundo, perspectivas diferentes de vivência de serviço, uma oportunidade de peregrinar à Porta Santa e de viver este ano de uma forma diferente. Nós somos diáconos há muito pouco tempo e isto também é novidade para nós. Para ordenados em dezembro passado. Somos ordenados em dia 1 de dezembro de 24, portanto somos muito recentes. E é uma expectativa muito grande, efetivamente. Pedro. Obrigado, Paulo. Antes de mais, por este desafio, o convite. Eu acho que o termo expectativa quase que já diz tudo. É a expectativa, de facto. É a ocasião de vivermos um jubileu, no meu caso, numa dimensão diferente. É claro que já vivemos outros jubileus na Igreja, mas num momento distinto das nossas vidas e da minha vivência e do meu serviço à própria Igreja. Na altura com outras ocupações, se calhar, mais profissionais do que... Na altura, em 2000, por exemplo, em 2000 seguramente, ou mesmo em 2016, no Jubileu da Misericórdia, a viver momentos, se calhar, em que se calhar o Jubileu tocou de forma menos intensa do que aquele que este toca. Também porque este Jubileu, o próprio mote que o Papa Francisco lhe deu e esta orientação para a esperança, creio que faz deste jubileu um jubileu muito especial. Diria que um jubileu muito especial na vida da Igreja, naturalmente, mas um jubileu em que aquilo que a Igreja fala para o mundo também é muito, muito atual, porque de facto nós provavelmente de uma forma global temos todos os sinais de desesperança e, portanto, a Igreja neste momento colocar este foco na esperança, antes de mais, obviamente, na esperança que vem de Jesus Cristo, mas ser a Igreja sinal de esperança é muito atual. Pessoalmente, e o ir a Roma também, há um bocadinho um risco de quando assumimos, e eu sinto, quando assumimos um ministério na Igreja, e numa Igreja doméstica, e numa Igreja particular, de a certa altura nos fecharmos no nosso aquário ou na nossa concha e de moldarmos ou de vivermos o ministério à escala da forma como fomos chamados e do que é a nossa realidade concreta. Ir viver o jubileu a Roma também é, de facto, um desafio de sentir que somos parte de uma Igreja universal e de mesmo que não seja mais do que celebrar com outros provenientes de outras realidades e de outros contextos, percebermos que isto não é um tema individual, nem é um tema que está aqui fechado na nossa paróquia ou até na nossa diocese. E neste momento concreto da Igreja Católica, não só pela saúde do Papa, é claro que gravámos este programa 2 dias antes de ser emitido, enfim, alguma incerteza que reina nesse capítulo, mas também uma Igreja que está num processo sinodal de participação, sentem uma necessidade e uma convocação para uma maior participação, nomeadamente dos diáconos permanentes? Sim, sentimos. Vamos ver, o diaconato permanente é restaurado pelo Concílio Vaticano II exatamente no momento em que a Igreja reflete e faz um apelo a uma forma distinta de viver com vários ministérios, com vários carismas de várias formas. E creio que esse é um percurso que ao longo destes, já lá vão, enfim, mais de 50 anos sobre o Vaticano II, no que diz respeito ao diaconato permanente, continua a ser um desafio de o ver. Enfim, não vale a pena fugir ao tema, haverá muitos sítios onde, e se calhar até dos próprios, o diaconado é vivido como uma espécie de sacerdócio de segunda ou acólito de primeira. Portanto, há de facto, creio eu, ainda um espaço, e particularmente neste momento, nessa visão da Igreja que se quer sinodal, quer dizer, que não é uma novidade colocar isso na primeira linha da agenda, mas a realidade é que a Igreja nasce por natureza sinodal. De facto, acho que há que encontrar aqui as duas dimensões, a dimensão
de horizontalidade, a dimensão de horizontalidade que essa sinodalidade pressupõe, mas sem perder de vista a pertença a uma igreja que, se quisermos, não podemos fugir ao tema, que também é vertical. E se calhar aí encontramos no símbolo da cruz a perfeição do que deve ser a igreja. O significado dessa verticalidade. Da verticalidade, que, enfim, como alguém ouvi um dia definir, e a frase não é minha, mas também não a sei reproduzir de quem, que a igreja não é nem uma democracia, nem uma autocracia, é comunhão. E este é um desafio, de facto, muito grande, fugir aos nossos estereótipos e, portanto, tentar olhar a sinodalidade apenas como uma contraposição entre uma democracia e uma autocracia, é baralhar os termos. E, de facto, aquilo que eu também gostaria de ir a Roma era de procurar esse sentimento de comunhão. A nível Veiga, não sendo um padre de segunda nem o colo de primeira, está aí uma boa fronteira a procurar. E para quem nos está a ver e ouvir, quando falamos em diaconado permanente, que serviço específico estamos a falar? Que ministério é este? Bom, o diácono permanente é a imagem do Cristo servo na comunidade. Pelo menos é isso que se pretende. O Pedro dizia, tem uma funcionalidade, se assim podemos dizer, muito própria. E está assente, sobretudo, em 3 grandes pilares, que são a palavra, a liturgia e a caridade. E a palavra e a liturgia, se calhar, para os leigos é fácil de entender, tem muito a ver com o altar, digamos assim, com a proclamação da palavra e em viver a palavra. Está normalmente ali ao lado do presidente da celebração, não é? Exatamente, é um assistente direto. O diácono é ordenado para o bispo, mas por norma está nomeado para uma paróquia, na sua esmagadora maioria, e é um assistente ao pároco, sim. Não se substitui em nenhum momento ao padre. Eventualmente, em alguns momentos, pode fazer coisas. Às vezes perguntam-nos, mas o que é que pode fazer? Bom, podemos fazer alguns ritos que estão previstos, mas também temos coisas que nos são vedadas. Mas temos essencialmente, e se calhar aquilo que mais nos diferencia, é este Ministério da Caridade. Diria que a maior parte dos diáconos que nós temos neste momento no Patriarcado de Lisboa estão, os que estão ainda na vida ativa, não tanto por questões profissionais, mas, por exemplo, os que estão já reformados das suas vidas profissionais, estão, na sua maioria, dedicados à caridade nas suas comunidades, aos centros sociais paroquiais, aos centros de dia, aos lares, às creches. E é um fator diferenciador poder ter alguém, um diácono permanente, dentro destas comunidades que se formam dentro das comunidades. Pela proximidade? Ou... Pelo carisma também que incute há uma coisa que se nota muito nas nossas comunidades e nos nossos centros sociais paroquiais, é que há muitas das pessoas que trabalham nos centros sociais não têm uma matriz católica cristã. E isso... o diácono permanente garante? Não garante, mas ajuda. Ajuda. Ou deveria garantir? Deveria, exatamente. É claro que vocês têm a família, não é? Vivem a vossa vida profissional e o diaconado permanente, esse trabalho pastoral. E porquê, a páginas tantas desse percurso de vida, a opção pelo diaconado permanente? Porque no caso, a ordenação foi recente. Nosso Senhor nos chamou, certamente. Não terá sido... Nós temos que dizer o nosso sim. Aliás, o Paulo falou aí muito bem na questão das famílias. As famílias são o pilar essencial do nosso ministério. As famílias também têm que dizer sim? As famílias têm, sobretudo, que dizer sim. Porque não é possível sequer, sobretudo nos casados, exatamente, sobretudo porque também há diáconos permanentes celibatários. Sim. Mas no percurso de formação, os diáconos, no ano zero, no ano de discernimento, as esposas também são chamadas a participar e a fazer formação presencial e são convidadas, eu não diria a autorizar, mas a concordar com este passo, que é um passo diferenciador e importante para o futuro da família. Pedro, como é que surgiu esta opção pelo diaconado permanente? Bom, essa é uma pergunta que me fazem por vezes e começavam a fazer muitos amigos meus quando souberam que estava neste percurso, e até pessoas de família, e que eu acho que ainda não sei responder verdadeiramente. Eu, se calhar, enfim, sem pretenciosismos, primeiro porque não sou santo, segundo porque também não andei a perseguir cristãos, mas costumo dizer, para mim foi um bocadinho o encontro no caminho de Damasco. É a imagem que eu em muitos momentos rezei durante este tempo. Obviamente eu nasci, fui criado e
tive durante muito tempo uma forte inserção paroquial e em igreja, em movimentos, em animação de grupos e tudo. E num determinado momento a minha vida profissional começou a acelerar. Enfim, e a minha vida, enfim, embora de formação da área jurídica, eu seguia a área da gestão em termos de vida profissional e, portanto, tive vários cargos de gestão, alguns até com alguma exposição pública. E, portanto, diria que eu me considerava o mais improvável para hoje estar a viver este ministério. Em determinado momento da minha vida, por variadas razões, enfim, acabei acabei por encontrar Nosso Senhor no caminho de Damasco e de ser tocado. Essa imagem do encontro. Mas apesar de tudo, o momento em que o desafio me chegou apanhou-me de surpresa, e eu devo dizer que, ao contrário de alguns colegas, e partilhámos isso muitas vezes, em que naquele primeiro momento a resposta foi praticamente imediata do sim, eu levei uns meses a dizer o sim. Portanto... Mas foi algum sacerdote, alguém que desafiou? Eu fui desafiado. Enfim, Nosso Senhor fala sempre através de alguém, no caso concreto, através do Parque do Estoril, da comunidade em que eu vivo, do Padre Paulo Malícia, que enfim, naquele jeito dele, disse, parece que o Nosso Senhor se anda a meter consigo. E de maneira que, num determinado momento, disse, não, já pensou, mas deu-me um espaço todo e eu, de facto, levei tempo a rezar o tema e, obviamente, o Aníbal já o referiu, que foi um tema que também foi rezado em família, particularmente com a minha mulher. E, portanto, foi algo que surgiu e eu diria, de repente, eu ainda hoje não sou capaz de responder ao que é que faz um diácono. Sou capaz de dizer aquilo que Nosso Senhor me tem desafiado para ser como diácono. E acho que é sobretudo um processo de transformação e da forma como estamos. Eu mantenho se calhar tenho causado algumas perplexidades nos próprios meios em que me continuo a movimentar, e ainda a minha atividade profissional continuo a manter, enfim, hoje com menos funções executivas, mais como não executivo, mas enfim, presidência de algumas empresas e coisas do género, e de um momento para o outro as pessoas saberem, não me têm feito grandes perguntas, também não senti até hoje nenhumas rejeições. Tenho tido aqui e além alguns casos curiosos que de repente as pessoas parece que provocam umas conversas porque estão a precisar de falar de qualquer coisa. E, portanto, isto para dizer o quê? Aquilo que eu sinto é que, de facto, enfim, sou chamado para estar no mundo, e essa acho que gostava de acrescentar ao que o Aníbal referiu, uma das características que eu creio que faz parte da riqueza deste Ministério do Diaconado, que é, obviamente, com a graça sacramental que recebemos, mas de termos uma presença e uma inserção no mundo. Não é para fazermos proselitismo, não é para estarmos, mas simplesmente o estarmos e marcarmos. Cria uma exigência adicional, É muito mais fácil quando estamos lá em cima no altar de dalmática, dentro do meio que nos conhece, dentro do aquário protegido, aí é muito mais fácil. Também tem um espaço importante, como é evidente, a vivência da liturgia. Mas depois, de facto, no dia-a-dia, em meios que nós não sabemos exatamente, quer dizer, simplesmente eu entrar no avião de fato e gravata e levar a cruz na lapela, e o olhar com que as hospedeiras ou os passageiros do lado olham nessas circunstâncias faz parte da riqueza deste Ministério. E acredito que tudo isto se celebra em Roma nestes dias, neste jubileu dos diáconos permanentes, e em torno do tópico da esperança, nós já vamos olhar a liturgia deste domingo e começamos por ouvir o Padre João Lourenço, precisamente a partir das leituras que se escutam nas missas deste domingo, referências a este tema do ano jubilar. Falar da esperança não significa remetermos-nos apenas à ordem da reflexão. Significa também olhar para as coisas concretas e práticas que motivam essa nossa esperança e que lhe dão um sentido dinâmico na vida crente. Ora, tomo hoje como texto do Evangelho, a partir das palavras de Jesus, o dito que encontramos em Lucas: a medida que usardes com os outros será também a medida usada convosco. É importante termos esta certeza, porque é ela que, dando ânimo e dinâmica à nossa vida, faz-nos compartilhar, faz-nos sentir membros de uma dinâmica de esperança que não é apenas pessoal, é comunitária, é eclesial, é vivencial.
E como comunitária, eclesial, vivencial, ela reforça então também o nosso agir. Portanto, não podemos nem devemos pensar que a esperança é apenas um espaço de reflexão. Porventura, às vezes até podemos pensar que é uma realidade abstrata, mas não, é uma realidade que entra na vida concreta do crente e que empresta um sentido novo a todas as suas atitudes, a todas as suas dimensões, ao seu próprio agir, quer social, quer eclesial, como há pouco dizia, comunitário, e nos leva a empenhar-nos também na própria dinâmica da construção do mundo. Referências ao texto do Evangelho que nós vamos analisar mais em detalhe e proponho que, antes da análise dos 2 diáconos permanentes que temos connosco neste programa, possamos escutar o texto do Evangelho que é lido nas missas deste domingo. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: Digo-vos a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam. A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra, e a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir, e ao que levar o que é teu, não o reclames. Como quereis que os outros vos façam, fazei-lo vós também. Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento mereceis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que agradecimento mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, a fim de receberem outro tanto. Vós, porém, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada esperar em troca. Então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á, deitar-vos-ão, no regaço uma boa medida, calcada, sacudida, a transbordar. A medida que usardes com os outros será usada também convosco. Diácono Aníbal Veiga, que lógica é esta que transparece a partir deste texto, enfim, com tantas contas, mas com provocações, como por exemplo aquela a quem te bater numa face apresenta-lhe também a outra? É a radicalidade que Jesus nos traz. É a proposta de não nos fecharmos no ódio ou nas vinganças, mas convida-nos a um amor que nos transforma. É uma proposta radical, difícil, que requer muito de nós, mas é simultaneamente uma proposta de esperança e de amor essencial. E muito concreta, como dizia o Padre João Lourenço, não só enfim, no nível das ideias ou da reflexão, mas no cotidiano, do cotidiano. Sobretudo mais no cotidiano. Possível. Sim, sobretudo se nós conseguíssemos transpor esta mensagem que nos é pedida, esta transformação do não responder para o nosso seio familiar, para o nosso dia de trabalho, para aquelas situações em que do trânsito até, por exemplo, não é? Do nosso dia-a-dia, seria muito mais fácil levar a nossa vida. Sim. Pedro, podemos ver aqui de facto o dia de manhã à noite em tantas situações a partir deste texto. Podemos. É uma revolução de critérios. E diria até que é curiosa a liturgia deste domingo, particularmente o Evangelho, que ele vem na sequência do domingo anterior. E é um pouco assim, se não perceberam tudo a semana passada, agora está aqui a explicação concreta e mais concreta. Porque isto deste caminho de santidade que eu vos estou a propor, não é uma coisa que fica apenas na felicidade das bem-aventuranças. Implica, e se repararmos que Jesus Cristo tem aqui uma série de verbos diretos, da ação. Fazei isto, abençoai, fazer. É muito concreto e muito direto. Portanto, isto não é uma abstração de facto, isto são ações concretas e ações transformadoras. Mas, e há uma outra frasezinha lá que remata,
que é o sede misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Porque senão tudo Essa é a isto chave podia de fazer leitura. parte, isto podia fazer parte de um código de ética que qualquer um acharia razoável. Não. A chave é que a fasquia está lá em cima. A fasquia é alta. A meta não é inalcançável, mas é elevada. Agora, é de facto uma proposta completamente transformadora para as nossas vidas. As nossas vidas seriam seguramente muito diferentes e o mundo muito diverso se o conseguíssemos pôr em prática. E eu ia propor que comentássemos, na sequência deste texto, a segunda leitura da Carta aos Coríntios, onde se aponta aí, de facto, para uma pessoa nova, para um homem novo. É o que resulta destes critérios? Eu diria que a segunda leitura, que normalmente na liturgia do domingo às vezes é aquela que passa ali um bocadinho ao lado, a segunda leitura dá-nos um modo para percebermos a proposta de hoje, que é, de facto, a da construção do homem novo, do homem, à imagem do homem celeste contraposto à imagem do homem apenas da realidade terrena. E como é que o consegue? Consegue precisamente seguindo e assumindo toda esta revolução e esta transformação de atitudes e de ações que Jesus Cristo vem propor. Aníbal, acredito que seja um texto que desafie quem o lê, crente e não crente até, mas muito a propósito da missão do diácono permanente também. Sim. Aliás, esta é a vocação de qualquer cristão, não é só do diácono, nem do presbítero, não é dos clérigos apenas, é para todos nós, é transversal. E é de facto um desafio, que é uma grandeza que não é fácil de nós alcançarmos e de dominarmos, mas que é a vocação do cristão. Esta questão da imagem do homem celeste é a vocação do cristão. Quem é diácono permanente pode encontrar outras mediações para atingir esse objetivo. O diácono permanente não é um homem diferente dos outros. Pode ter ao seu alcance ferramentas que o ajudem, sobretudo na oração, para pôr em prática isto, mas está ao alcance de todos. Basta querer. Era o que o Pedro dizia. Se fizermos a leitura não só do último domingo, mas até do domingo anterior, a resposta agora está aqui muito clara. Está aí tudo o caminho indicado. Diácono Aníbal Veiga e Diácono Pedro Almeida Gonçalves, eu agradeço terem estado aqui no programa Eclésia, neste contexto do jubileu dos diáconos permanentes. Obrigado. Felicidades para o trabalho aqui e também para estes dias em Roma, no jubileu. Muito obrigado. Muito obrigado. E no portal da agência Eclésia acompanhe a informação que atualizamos a cada passo sobre o jubileu 2025 e outros temas da atualidade. Votos de um bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.